Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez começando o nosso podcast Sala de Visitas, aqui pelo Cria TV Oficial. E antes de a gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero falar para você que está assistindo aí, está gostando dos nossos programas, já assistiram outras entrevistas, sempre muito enriquecedoras, interessantes. Dá aí uma moral para o nosso canal, vai lá, clica aí para você se inscrever, aí embaixo aparecem as instruções. Aproveita e clica lá no sininho para receber futuras notificações de outros programas que virão. E claro, dá aquela curtida se você gostou da entrevista. É importante essa interação para que mais pessoas também possam ver, porque o YouTube funciona dessa forma. Quanto mais pessoas interagirem, não só assistindo, mas também comentando, faz um comentário do que você achou da entrevista, alguma coisa que você gostaria que fosse falado, para dar um feedback para a gente, é só você clicar lá nos comentários e vai ser super legal a sua contribuição, tá bom? Bom, hoje eu quero apresentar para vocês aqui o nosso convidado aqui desse Sala de Visitas, é o vereador do município de Volta Redonda, vereador Dinho, ao qual cumprimento nesse momento e agradeço por estar falando conosco aqui no Sala de Visitas. Tudo bom, Dinho? É um prazer, né, poder estar participando, fui contactado aí pela essa equipe que está inovando, né? Isso aí. Aqui na nossa região com esse tipo de trabalho. E estamos aí. Vamos lá para o bate-papo que Isso aí. o povo espera. Dinho, primeiro assim, eu queria, para muita gente que não te conhece, claro, você tem um eleitorado gigantesco, já não é a primeira, já não é marinheiro de primeira viagem, já está no terceiro mandato aqui como vereador, terceiro seguido, né? Vem numa sequência como vereador do município de Volta Redonda. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história, assim, como é que começou a sua história de vida e até chegar ao meio político. Como é que se deu isso tudo, Dinho? A minha história política, né, ela nasce em 2008, mas como você fala, a história de vida da minha história de vida é sentado numa esquina no final do Retiro, onde eu moro até hoje, com 13 anos de idade, já com vergonha de pedir dinheiro aos pais para poder sair, para poder fazer qualquer coisa na vida. Eu tive a ideia de procurar meu pai, que à época era um funcionário público, né, hoje falecido, e me dirigi até minha mãe e pedi a ela que me desse dinheiro para poder pagar a passagem, que eu queria vir aqui ao aterrado. O antigo DPE da prefeitura funcionava ali embaixo do viaduto Nossa Senhora das Graças, né? E ali chegando eu falei pro meu pai que eu queria trabalhar. Tinha 13 anos, completaria 14, era no final de dezembro, me lembro bem, né? De 1984, e disse ao meu pai que eu queria trabalhar. Meu pai perguntou se eu já tinha falado isso com a minha mãe, e eu não tinha falado. E como a separação do meu pai e da minha mãe foi muito conturbada, né? A primeira coisa que o meu pai fez foi me colocar no carro e me levar na minha mãe e dizer que eu estava pedindo para trabalhar. Então minha mãe falou que era complicado com a idade que eu tinha, 13 anos, que eu tinha que estudar, né? Mas já havia a vertente da gente poder estudar à noite. Então a gente tinha, e fui contra-argumentando a minha mãe ali, e meu pai começou a batalhar um espaço para mim na prefeitura de Volta Redonda em 1985, 8 de janeiro de 1985. Eu tive a minha carteira assinada, né, e um contrato de trabalho assinado pelo saudoso Benevenuto Santos Neto, que é o ex-prefeito de Volta Redonda. Que era o prefeito na época, né? Ele, hoje a gente pode falar com bastante tranquilidade. Em 1985, em janeiro de 1985, eu tinha 13 anos. E só poderia entrar na prefeitura com 14 anos completos. A pessoa do DPE que ia fazer o meu contrato não quis fazer o meu contrato e empurrou essa responsabilidade para o prefeito. E ele não pestanejou, né? Não pestanejou. Na mesma hora assinou o meu contrato, mandou que eu voltasse ao DPE. Foi um pedido do meu pai, que era um funcionário antigo, um funcionário de carreira, né? Bem conhecido na prefeitura, e assim eu comecei na prefeitura. E qual foi a primeira função sua? Mensageiro. Mensageiro, né? Geralmente começa como mensageiro. Mensageiro, eu tinha era uma estante com várias divisões, né? Onde aquelas divisões representavam documentos que iam para vários órgãos. Então cada setor tinha ali aquele local onde era colocada a correspondência. Eu me lembro também que na Companhia Siderúrgica tinha um programa também com relação a menor. Vamos supor, você era filho de um metalúrgico que ou se aposentou ou faleceu. Então, meio que aquela vaga ela ficava, a princípio,
primogênito. Isso. E geralmente você ia virar mensageiro lá no escritório central, né? Quando funcionava. Então eu me lembro disso, dessa... sempre assim, era o mensageiro, sempre era a primeira eu fui função. criado, minha mãe tinha um estabelecimento que era um bar, né? E ali muitos funcionários da CSN frequentavam. A época que a CSN ainda era uma estatal. E eu ouvia tanto aqueles caras falarem dos perigos, dos riscos que existiam dentro da CSN e existem até hoje, que eu nunca tive vontade de entrar na usina. Nunca tive vontade de trabalhar na CSN, né? Eu tinha um objetivo, eu queria ser policial. Desde criança eu falava em ser policial, mas eu sabia que para isso eu tinha que atingir maioridade, tinha que estudar. E assim eu fui. Eu fui mensageiro na prefeitura de Volta Redonda, entrei ali com meus 13 anos. Com 17 anos, em 1988, 1990, salvo engano, dezembro de 90, entre 89 ali e 90, a pessoa que era chefe da divisão que eu trabalhava, Maria Aparecida Cópio Esteves, Cida Cópio, assim ela era conhecida na prefeitura, ela foi convocada para vir para a Câmara Municipal para a confecção da lei orgânica do município. Aliás, que era um momento de transição, é bom a gente fazer esse recorte, que era um momento de transição na cidade de Volta Redonda, que teve a eleição que elegeu o Juarez Antunes como prefeito, e logo teve aquele acidente com ele e veio o Vanildo de Carvalho. Eu me lembro da pessoa, do Juarez Antunes, entrando na sessão onde eu trabalhava, eu era uma criança, e o Juarez Antunes olhou para cada um que estava naquela sala e perguntou qual era a função. Então ele começou pela chefe de divisão, aí tinha uma chefe de seção, tinha um auxiliar do escritório e tal, né? E ele entendeu que naquele ambiente ele era muito cacique para pouco índio. Foi o termo que saiu da boca do Juarez Antunes. Na única vez que eu vi foi o único contato que você teve com o único contato que eu tive com o prefeito Juarez Antunes, né? Eu como funcionário da prefeitura, ele entrar na divisão, olhar a divisão toda, perguntar para as pessoas, e quando estava saindo, né? Eu falei que eu era mensageiro e tal, e ele olhou bem para dentro dos meus olhos e falou: é muito cacique para pouco índio nesse lugar. Mas ali eu não consigo assim identificar para você se ele estava falando único exclusivamente do nosso setor, ou se pela caminhada que ele já vinha fazendo pela prefeitura, ele já estava com essa imagem da prefeitura, né? Mas continuei trabalhando, e quando a Cida veio para a Câmara para poder ajudar na digitação, confecção da lei orgânica, eu tinha 17 anos e ela me indicou para ser o chefe da divisão no lugar dela. Apesar de ter pessoas mais antigas, né? E ali eu fiquei, e logo eu fui para o tiro de guerra, porque eu estudava na escola técnica. Sim. Fiquei fazendo tiro de guerra e trabalhando na prefeitura. Isso. Fiquei 6 meses no tiro de guerra. No período que eu estava no tiro de guerra, surgiu o concurso da Polícia Militar. Eu tinha 18 anos, né? E você, naquela época, era permitido o jovem fazer com 18 anos. Fiz a prova, consegui a aprovação hoje, em todos. Quantos anos hoje? Me parece que a idade mínima hoje é de 21 anos. 21, né? Fui passando pelas etapas, e quando foi no dia 4 de dezembro de 1990, eu ingressei na Polícia Militar. Saí da Prefeitura de Volta Redonda, ingressei na Polícia Militar. O seu sonho. Fui ser aquilo que, quando criança, eu idealizei para a minha vida, que era ser policial. Então, me tornei soldado da Polícia Militar, onde eu construí a minha carreira também. Depois consegui passar num concurso para sargento. Eu fui promovido por um ato de bravura a cabo, em 1998, né? Em 2001 eu passei num concurso de sargento que tinha 300 vagas. E a sua lotação sempre por aqui? 28º Batalhão, em épocas de cursos, né? Como curso de cabo, curso de sargento, curso de aperfeiçoamento de sargento, foram fora, né? Ora no Rio de Janeiro, o aperfeiçoamento de sargento foi aqui no 10º Batalhão, mas na maioria desses momentos de curso nós éramos empregados na capital. Né? Então eu, por exemplo, durante o meu curso de sargento, o meu curso de sargento foi em 2001, foi a primeira ocupação do Complexo da Maré. Que ocorreu. Foi o momento mais difícil que você vivenciou, mais complicado assim no seu período como policial militar? 10 de maio de 2010. O bom é que ele tem as datas, ele é bem cronológico, né? Porque é bom um entrevistado assim, que consegue... Eu gosto muito dessa coisa cronológica, assim, de você... Mas o que especificamente aconteceu no dia... 10 de maio de 2010, nós fomos fazer uma incursão no bairro Padre Josma. E
nós traçamos uma estratégia depois de fazer um mapeamento Sim. de localidade, da concentração de onde os elementos estavam homiziados. No caso, à época era o Marcelo Paraíba, que estava solto e comandando o tráfico de drogas do Padre Jorge. Nós passamos por Barra Mansa, uma estrada da Vila Nova que dá acesso ao bairro Santa Rita de Cássia. Nós passamos por aquela estrada para que nós pudéssemos passar pela parte de trás da mata, né? Sim. E fazer com que um efetivo nosso entrasse na parte da frente da mata, que é dentro do bairro Padre Jorge. Com elemento surpresa. E a gente se tornar o elemento surpresa ali atrás. Entendi. Só que ocorreu que num determinado momento do cume daquele monte, né, onde a gente estava, houve um encontro da nossa guarnição, que era composta por mim, pelo Brum, que hoje também é vereador em Barra do Piraí, e é também ainda o pastor presidente da Igreja Brasil para Cristo de Barra do Piraí, com mais 2 policiais. Nós estávamos fazendo esse trajeto justamente para que a gente pudesse se tornar o elemento surpresa da ação, né? Sim. Resultando aí com a prisão do líder do tráfico de drogas na época, né? Mas o que aconteceu? Eu tenho o entendimento de que eles conseguiram vislumbrar essa movimentação da parte interna do bairro e começaram a sair da mata para o lado onde nós estávamos. Então, quando nós chegamos ao topo do morro, eles também chegaram. Entendi. E houve um encontro repentino e uma troca intensa de tiros, né, onde o Brum foi baleado. O Brum tomou um tiro no abdômen, né, criou um orifício de entrada e saída. No momento em que você tem um policial baleado, não interessa mais a prisão de ninguém, interessa a vida. Né? Até mesmo quando é do lado contrário. Você, num combate, onde o elemento que é alvo da operação, se foi alguém baleado, seja lá quem correu, para onde correu, agora... A prioridade é aquela aquela vida que aquela tá vida. ali. Então, entendi. Ainda mais se tratando do companheiro que estava do meu lado, ele estava exatamente do meu lado quando foi baleado. E durante os nossos cursos na polícia, né, as pessoas às vezes não dão muito valor nos ensinamentos de primeiros socorros que a gente recebe. E para você fazer primeiros socorros nas pessoas, você precisa primeira coisa, você precisa ter muita calma. Né? E naquele dia, quando o Brum foi baleado, não era a primeira vez que alguém era baleado trabalhando comigo. Já perdi colega baleado. E ele foi baleado, eu pedi para que um dos policiais desse uma sustentação para que a vagabundagem, porque ao mesmo tempo que nós trocamos tiro, eles correram. Nós ficamos porque o Brum foi baleado. É isso que eu ia perguntar, porque assim, não dá para simplesmente falar assim, para aí, porque o cara tá baleado aqui. Eles correram, eles atiraram e num dos disparos que eles fizeram, atingiu o Brum. Entendi. E eu já me debrucei onde ele estava, entreguei o fuzil que eu estava usando para outra pessoa, tamponei tanto o orifício de entrada como de saída com os 2 dedos indicadores. O que é pior, quando a bala fica alojada ou quando acontece esse... Se ela ficar alojada, você tem a possibilidade de uma hemorragia interna, né? Eu não sou médico, né? Mas são os ensinamentos que a gente recebe. Você tem uma possibilidade de uma hemorragia interna que pode causar, como no caso do Brum, ele teve o pulmão perfurado. Pulmão perfurado. Mas ele teve o pulmão perfurado com um orifício de entrada e um orifício de saída. Sim. Entendeu? Então, tem para onde extravasar esse sangue, né? Então, ali, o que eu fiz? Eu fiz o tamponamento desse orifício de entrada e de saída por 3 vezes, como as regras de primeiros socorros nos indicam, até você conseguir um estancamento do sangramento. E né? vocês têm um kit de primeiro socorro? Não, você não tem como ter kit de primeiro socorro no meio da mata. Então, como é que foi feito esse estancamento? É o que aparece dedo, lá? meu amigo. Dedo dentro do buraco do tiro, dedo indicador dentro do buraco do orifício de entrada, dedo indicador, segura ali por alguns segundos, tira. Isso dá uma pressão em quem está ferido e ele sente essa pressão e sente dor, mas é uma dor que você está causando àquela pessoa para poder salvar uma vida. Sim. E veio a segunda vez do tamponamento e tirar novamente depois de alguns segundos e veio o terceiro tamponamento. Quando eu tirei da terceira vez, a hemorragia tinha dado uma estancada. Consegui acalmá-lo porque ele estava muito nervoso, pedindo para falar com a família, que ele não queria morrer naquele local. E quanto mais a pessoa ficar nervosa e agitada, e se você ficar também, o batimento cardíaco vai acelerando e o fluxo de sangue, né? Vai só aumentando. Só aumentando, e você não consegue. Então eu consegui estabilizar a hemorragia, tirei uma camisa que eu estava usando
passei no entorno do tórax dele, tirei o cinto que eu estava usando, passei no entorno do tórax dele, apertei bem, né, para poder fazer o tamponamento das 2 feridas. Consegui descer com ele, eu tenho uma cirurgia na coluna, mas naquela hora você não lembra, né? Coloquei ele nas minhas costas, igual a gente coloca filho para brincar aí de macaquinho, né? Se tivesse um ambiente de guerra, né? Isso você vê vim descendo com ele, com um policial me dando uma contenção, e o outro já tinha descido correndo para poder trazer o carro o mais próximo possível que a gente podia chegar, porque a gente tinha andado bastante na mata. Então, quando nós conseguimos chegar no carro, descemos daquele local, passamos ali pela Vila Nova. Na Vila Nova, o Bruno deu uma desmaiada dentro do carro e eu me lembro que eu peguei nos cabelos dele, né, em cima, né, e comecei a gritar com ele, falei que ele tinha que falar comigo, nem que fosse para me xingar, e ele é pastor. Né, e ele deu uma reagida e falou que estava sentindo muito frio, era um calor terrível, eu pedi para que o motorista fechasse todos os vidros da viatura, né? Porque quando uma pessoa que perdeu uma certa quantidade de sangue já começa a reclamar de um frio, nós já estamos caminhando para uma hipotermia, né? Hipotermia, isso aí. Isso. Aí, tudo isso você aprende num curso de primeiros socorros. Basta você prestar atenção. Que muita gente está assistindo nem imagina isso, né? E aí... se talvez não fosse isso, teria perdido a vida dele. Bom, aí o que acontece? Quando nós conseguimos chegar ali da Vila Nova em diante, nós conseguimos ter um batedor, que era uma viatura com sirene ligada, moto com sirene ligada. Nós estávamos numa viatura descaracterizada que não tem, né, sirene, uma viatura da P2. E chegamos na Santa Casa de Barra Mansa, ele desfalecido, desmaiado, né? E ao ser colocado na maca para ser socorrido, a hemorragia voltou. Só que nós tínhamos ali quando Deus está no negócio, cara, não tem para ninguém. O médico que nos atendeu foi o Dr. Eros. Ele era um médico legista que eu acho que hoje está aposentado. E médico legista, ele conhece cada detalhe do corpo do ser humano. Não é à toa que ele está na função que está. O médico legista, ele abre um cadáver e ele passeia no corpo do ser humano. Então ele fez exatamente, ele tirou a camisa e o cinto que eu tinha colocado, né? Fez um tamponamento também com muita gase, muito aí já com os recursos, né? E logo caminhou, começou a mandar colocar bolsa de sangue, soro, e logo foi caminhando com ele para um setor de tomografia computadorizada. Ele fez uma leitura, ele além de ser médico legista, é cirurgião também, ele já fez logo uma leitura do trajeto da munição, viu que tinha afetado o baço, pulmão, diafragma e outros órgãos internos e mandou que levasse para o centro cirúrgico, que ele já estava subindo, e depois veio em cima de mim para poder perguntar onde que eu estava ferido, pela quantidade de sangue que eu tinha. E na verdade o sangue que... Não era meu, era dele. Era dele. Eu falei que eu não tinha ferimento nenhum, né? Eu vesti a camisa novamente, porque eu estava sem camisa, no âmbito do hospital. E eu disse que eu não tinha ferimento nenhum. Ele falou, esse sangue todo é dele? O que vocês fizeram no local? Eu falei, o que eu fiz foi isso, 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 isso. Ele falou, talvez isso tenha salvado a vida dele. E hoje o Bruno está lá, né? Presidindo a igreja dele, é vereador do município de Barra do Piraí, foi eleito no mesmo ano que eu, em 2012. Depois ele não conseguiu se reeleger, mas voltou agora. Mas voltou agora nesse mandato. Parece que está ocupando lá a Secretaria de Ordem Pública, a convite do prefeito, né? É um policial, um dos melhores policiais dos quais, né? Tantos que eu trabalhei na vida, e foram os piores instantes da minha vida na polícia. É o seguinte, é como se a vida daquela pessoa estivesse nas suas mãos e esvaindo entre os dedos sem que você pudesse fazer nada. O que passa pela sua cabeça? Há uma diferença de um acontecimento abrupto, onde alguém é alvejado e ocorre o óbito. A gente sente a dor, né? Mas você vê que você não teve a mínima possibilidade nem a chance disso ocorrer. No caso dele, sim. Mas já vivenciou isso, então? Já vivenciei. Já vivenciei isso também. Com um colega de trabalho? Com colega de trabalho e com quem estava confrontando, né? Mas assim, a dele foi era muito... uma dor misturada com uma agonia de poder Porque além dele ser um policial que trabalhava diuturnamente comigo, ele era um amigo pessoal, entendeu? Então depois de que aquilo tudo passou,
que eu consegui lavar o rosto, lavar as mãos, que eu vi tanto sangue saindo naquela torneira de hospital, aí eu me dei por conta de que eu poderia estar no lugar dele. Ele estava muito próximo. Estava muito próximo. Não tinha 2 metros de distância entre um e o outro, entendeu? E aí foi assim, foram os piores momentos, né, esse deslocamento de onde ele foi baleado até ele ser entregue na mão de um médico. Né? E depois disso ele ficou 30 dias no CTI, morre, não morre, melhora, não melhora. Aquela outra agonia, outra fase Teve da agonia, uma alta, foi para casa, voltou a piorar, foi internado na Santa Casa de Barra do Piraí, ficou mais 30 dias na mesma situação. Né? Mas tem uma coisa marcante que foi assim, o Bruno entrou para o centro cirúrgico por volta de 5 horas e saiu de lá umas 11h30 da noite. Eu estava na porta do centro cirúrgico e ele saiu e esbarraram a maca para levá-lo para o CTI, esbarraram a maca na entrada do centro cirúrgico e ele resmungou. Eu falei assim, ele não está tão ruim assim não, porque se ele tivesse tão ruim assim, ele não ia reclamar desse esbarrão que ele tomou agora. Né? E aí o médico veio me dar satisfação do que tinha feito, né? Que tinha tirado o baço, que o diafragma tinha sido reconstituído, mas o pulmão, na realidade, houve uma queimadura de boa parte do pulmão, onde possivelmente no futuro ia acontecer um ressecamento e ele ia perder um pouco da capacidade respiratória e tal, mas que o estado dele era gravíssimo, mas que ele tinha muita chance de sobreviver. E depois disso ele foi afastado então das funções, ele ainda continuou? Ele voltou a trabalhar. Ele voltou a trabalhar? Voltou a trabalhar, né? Um ano e meio depois ele voltou a trabalhar e também foi eleito vereador. Aí nós exercendo a função, ele estava na função. Estava na função. Né? Entendi. Agora, Odin, a gente percebe que, eu quero entrar na pergunta assim, como que você sai dessa vida, né, da vida de policial, que sempre foi um sonho na sua vida, para entrar para o campo político. Só que a gente percebe que você já tinha uma relação com a história política desde quando começou a trabalhar, que você entrou num ambiente de prefeitura. Então você já via as movimentações, você teve uma experiência com, vamos dizer assim, lendário prefeito que não chegou a assumir, mas a gente ouve muitas histórias. Eu era muito novo na época do Juarez. Juarez assumiu. Não, ele chegou a assumir, mas foi muito pouco. O período foi pouco. Um período curtíssimo. Aí entrou o Vanildo de Carvalho. Isso. Né? Eu só me lembro, a pouca coisa que eu me lembro, na época eu estudava ali no Getúlio Vargas e aí entrou, logo no começo teve muita dificuldade, teve greve de professores, era uma coisa que era bem difícil. Porque o Juarez ele era sindicalista, defendia muito o direito trabalhista, né? E aí as pessoas entenderam que ele, o cara era sindicalista, defendia, agora é a hora, né? Vamos fazer greve. Mas ele assim, eu como mensageiro, eu nunca vi o Juarez, né? Nas poucas vezes que vi, eu nunca vi o Juarez sair pelos fundos da prefeitura porque tinha uma movimentação na porta. Ele encarava. Descia, falava o que tinha que falar, saía. Era uma figura respeitada. Porque a gente estava ali, nós éramos um grupo de mensageiros, assim, eram uns 15 adolescentes que eram mensageiros, né? De vários setores da prefeitura. Então a gente entrava e saía ali toda hora naquela porta da frente. Né? Então eu tive o prazer de ver o Juarez Antunes em cima de caminhão, trabalhando como mensageiro na prefeitura, quando ele acabou com uma greve, aquela greve de 1988, aquela greve emblemática, né? Combinou com a morte daqueles metalúrgicos lá dentro. Isso. Eu já era mensageiro na prefeitura, nós ficamos aí dentro da prefeitura por orientação das autoridades policiais à época, né? O Exército no município de Volta Redonda, os acontecimentos na Vila Santa Cecília, aquelas correrias, então a gente ficou dentro da prefeitura, né? Você não podia sair dali, só sair em caso específico para poder fazer alguma coisa que não tinha jeito mesmo, mas fora isso, a parte administrativa da prefeitura ficou meio travada. Santa Cruz, a gente foi ilhado na época lá. Chegou um momento mesmo que eles começaram a mandar a gente ficar até em casa. Nós que éramos adolescentes, menores de idade, nos mandaram ficar em casa, principalmente após aquele 9 de novembro, né? De 1988, que deu aquele problema da morte daqueles metalúrgicos, né, que foi atribuído ao Exército. E aí você cumpre essa liturgia de ser policial militar, que era o sonho da sua vida, e como é que a política, efetivamente, porque a gente é um ser político de essência, né? Desde quando a gente nasce, a gente já
Mas assim, a política de fato, a política eleitoral, como é que ela entra na sua vida? Como é que você faz essa ponte aí? Essa ponte é o seguinte, você trabalhando como policial militar, quando você trabalha numa determinada região, se você quer ter realmente conhecimento da área, ter conhecimento é diferente de ter informação. Você faz uma junção de informações para você gerar um conhecimento. É um princípio de atividade de inteligência no serviço policial. Então, se você tem informação e fica boteando informação, pode ser que você atrapalhe a você mesmo de trabalhar, de chegar a ter um conhecimento. Então, eu sempre procurava andar nas vielas, andar por onde... e cumprimentar as pessoas de bem, e falar. E às vezes, eu recebo ligações, até hoje, de pessoas que moram em lugares que têm problemas, né, para poder falar de questões que são relacionadas ao serviço policial e eu repasso a quem está lá. Normalmente a comandante do batalhão ou alguém que trabalha na P2, como é o Carolino, hoje subtenente Carolino, que trabalhou comigo também, né, repasso a eles para que eles possam fazer. Não procuro saber o resultado, mas o que houve? Em 2008, quando eu estava ainda na P2 do batalhão, o atual prefeito foi ao comando do batalhão e pediu que fosse indicado um policial para ser candidato a vereador. E o coronel da época chamou um subtenente nosso amigo, que trabalhava comigo também, que quando ele viu do que se tratava, ele tinha o conhecimento de que eu tinha um trabalho social fora da polícia. Eu tinha uma coisa que eu fazia fora da polícia que nasceu depois de uma ação no bairro Vale Verde. Nós fizemos uma ação no bairro Vale Verde em que praticamente nós tiramos muitos elementos que eram envolvidos com a traficância, mas que você fazia uma busca e apreensão dentro da casa do cara. Ele já estava com mandado de prisão expedido pela justiça, ou então você encontrava alguma coisa do flagrante. Mas se você ia olhar o armário ou a geladeira, não tinha nada para comer. Ele tinha uma esposa com criança que não tinha nada para comer. Entendeu? Então depois daquilo ali, foi até com o Bruno que eu conversei, eu falei, Bruno, eu não quero ser mais um, eu vou tentar fazer uma pequena diferença, mas eu vou tentar. Eu comecei a me aproximar de pessoas que eram ligadas a projetos de igrejas. Por exemplo, projeto que faz, incentiva a questão de casais, crianças, jovens. E eu comecei a me oferecer porque eu tinha uma facilidade de intermediar com empresários, com bastante pessoas assim, para poder ajudar. Então eu comecei assim, ajudava no que eu podia e no que eu conseguia. Então... e também comecei a fazer um resgate de pessoas que se envolviam com dependência química fora do meu horário de trabalho. Tinha conhecimento de alguém me procurava, eu tinha uma parceria com a Clínica 12 Tribos, onde hoje o presidente é o pastor Dark, que me atende até hoje, e comecei a levar algumas pessoas. Né? Pegava na rua, literalmente, o cara no fundo do poço, quer uma oportunidade de vida? Você vai me matar, você vai me prender, quer uma oportunidade de vida? Quero. Entra aqui no carro. Já fica na defensiva. Já levava na casa. Teve muita gente que eu fui levar em casa que nem a família acreditava no cara mais. Ou na menina. É difícil você conseguir uma internação com uma pessoa do sexo feminino, entendeu? Muito escassa. Há uma escassez muito grande de clínica feminina. Então eu já fui em casa que a pessoa falou assim, pô, mas você é policial levando meu filho para uma clínica... Ele não está preso, não? Você está me... Não é isso. Só que eu preciso da presença da senhora, que é família, para poder fazer a internação e dali por diante. Então, isso fez com que aquele primeiro indicado virasse para o coronel e falasse, olha, eu não sirvo, porque eu não tenho esse perfil, mas nós temos lá na P2 o Sidney, que tem um trabalho social, junto com as igrejas, junto com isso, tudo isso, isso. E assim nasceu o convite para ser candidato a vereador. E aí então vem a parte de fato de eleição. Na primeira eleição você já foi... Aí eu vou te falar assim, você que gosta de bastante de data, né? Eu gosto, sou bom. Eu estava numa quinta-feira em casa, ajudando a minha esposa a lavar o quintal. Recebo uma ligação da P2 do batalhão, do chefe da seção, dizendo que eu tinha que ir ao batalhão, que o comandante queria falar comigo. Deixei o que eu estava fazendo, fui. Cheguei lá, o atual prefeito estava na sala do coronel, eles falaram do assunto e ele falou de eu ser candidato e tal. Eu falei, olha, eu acredito que o senhor veio atrás do Sidney errado, porque eu nunca me envolvi com política, nunca fui candidato a nada, né? Não conheço ninguém do meio. Não, eu estou te convidando para ser, já procurei saber, você tem alguma coisa aqui ou está ali. E citou algumas coisas que eu fazia, né? Nós tínhamos uma festa das crianças que nós conseguimos distribuir em torno de 1.500 brinquedos por cada festa, 10 bicicletas sorteadas,
Tudo que a criança queria tinha, picolé, algodão doce, pipoca em três locais, era o Final do Retiro, o Açude 4 e Santa Rita de Cássia. E a gente fazia, o que eu falei com você, o que estava no meu alcance, então, onde eu podia fazer um pouquinho de diferença. De fazer diferença. Para a gente virar uma referência diferente do que daquelas pessoas que vivem à margem da lei, a gente foi tentando fazer. E era um grupo de pessoas, não era eu sozinho. Então, esse nome Sidney Dinho, né, eu costumo dizer que ele virou uma marca. Nós temos que respeitar essa marca, não é só pela história da minha vida, é respeitar essa marca, a gente deve respeitar essa marca pelas pessoas que são envolvidas. Na fase você usava Sidney, né? Aí o Dinho veio, como é que surgiu? O surgiu? Dinho é um apelido de infância. De infância resgatou. Meu pai colocou ele em berço, aí eu fiz a junção. Muito como no Retiro, eu sou nascido e criado como Dinho, todo mundo me conhecia como Dinho, e na polícia Sidney eu fiz a junção dos dois. Sidney Dinho. Não ficou muito mais politicamente falando na primeira eleição. Aí fui embora, falei que ia pensar, fui compartilhar isso com a minha esposa, que eu achei que fosse a primeira a rechaçar. Não, eu acho que pode ser que você consiga ajudar melhor as pessoas. Fui falar com meu pai também. Aí fui falar com a minha mãe. Essa, pelo amor de Deus, não se envolva nisso. Não queria de jeito nenhum. Aí foi a mesma coisa quando eu passei na prova da polícia. Minha mãe, não vai e tal. E aí, enfim, fui candidato a vereador em 2008. Tive 1.682 votos na primeira candidatura. Não consegui ser eleito, mas a votação foi uma votação expressiva. Sim. Continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia, né, com esse grupo de pessoas, e voltamos para disputar a eleição em 2012. Já com uma liderança já reconhecida, por 1.600 votos. O nome já tinha sido lançado em 2008, né? Sim. Em 2012 eu consegui ser eleito aí com 2.778 votos, né? Fui o terceiro mais votado da cidade. E assim, foi também um ano que eu perdi meu pai, que eu trago lá, aos 6 anos ele deixou a nossa casa, porque houve uma separação dele e da minha mãe, né, que foi bem traumática para mim e para as minhas irmãs, que ficamos muito na casa de parentes. E você ficar na casa de parentes não é a mesma coisa que você estar dentro da sua casa. No abrigo do lar, né? Sim. E aí, meu pai, quando eu tive os 1.682 votos, eu falei, pai, nunca mais eu entro nisso. Porque, assim, tinha gente que me encontrava na rua e falava, cara, você vai ter que ir para casa, botar seu pé no sofá, assistir seu filme que você está eleito. Né? Mas, não, vou até o último instante, nós vamos ficar andando e vamos pedindo voto. Então, cara, eu não sabia nem como pedir voto. É aquela coisa do cara bem chucro mesmo, acostumado a entrar em alguns lugares para poder fazer o serviço policial e não ter que agradar ninguém, entendeu? Não tem essa preocupação de me agradar. E eu trago isso comigo na política. Eu não tenho essa preocupação o cara vai gostar, não vai gostar porque é politicamente correto. O tal do fazer média, né? Não vou fazer média, não vou fazer. Chegou perto de mim, me pediu uma coisa que está ao meu alcance, eu vou te falar que está ao meu alcance. Se não tiver ao meu alcance, eu vou te falar que não está. E as pessoas não gostam de ouvir não. Difícil, né? As pessoas não gostam de ouvir não. Parece que elas preferem mais que você fala assim, volta quarta-feira. Você dá uma engambelada, dá uma enrolada, né? Até que ela volta numa quarta-feira, um assessor atende, fala assim, o vereador não vai poder te ajudar e tal. É curto e grosso. E bem objetivo. Traz o problema, se tiver um meio da gente tentar, nós vamos tentar. Se não tiver, eu já sei que não tem, eu não vou alimentar a esperança de ninguém. Entendeu? Como também não me preocupo em agradar as pessoas nas minhas falas, com as minhas convicções. Disso você falar isso, você vai perder voto, mas a minha convicção é essa. E aí, nesse período, já está indo para o terceiro mandato, você passou também por alguns desafios. Lógico que a gente não tem como comparar os desafios como policial militar, que são esferas totalmente diferentes, mas passou por desafios, passou por momentos importantes na legislatura, tanto quanto o mandato de vereador, e como também presidente da casa já teve que botar em votação algumas medidas importantes no município, né? Eu vim para o segundo mandato, eu fui reeleito em 2016 e recebi dos vereadores da casa, por unanimidade à época, a responsabilidade de ser o presidente da Câmara, né? Foi a primeira... No primeiro mandato você não assumiu mas chegou algum momento no primeiro mandato eu fiz parte da mesa diretora Sim. no ano que o Granato foi presidente.
Perfeito. Né? Fui o segundo vice-presidente deles, daquela mesa diretora. Já se ambientando com a mesa diretora. E aí, nesse segundo mandato, eu fui presidente da Câmara no ano de 2017. Foi o segundo, no caso, o segundo ano do mandato, do segundo mandato. No primeiro ano. 2017 foi o primeiro ano. Aí nós tomamos algumas medidas aqui dentro da casa que eu, no dia a dia do primeiro mandato, de 2013 a 2016... E o prefeito Samuca, né? No caso, o prefeito Samuca. Tinha aqui algumas polêmicas que eram contas do prefeito Neto que se arrastavam há anos aqui dentro da casa, já prontas para serem votadas, prontas, entre aspas. Porque todo processo, ainda que seja administrativo, a pessoa que é alvo dela tem direito à ampla defesa e contraditório. Perfeito. E ele não tinha sido oportunizado isso aí, né? Então, o que tinha aqui na casa para poder ser resolvido, não ficou nada embaixo de tapete, nada escondido em gaveta, tudo foi resolvido naquele ano de 2017, que eu encontrei, por exemplo, um processo de 2013 do Tribunal de Contas, mandando fazer ajustes na folha de pagamento aqui, e mandei fazer a contada dia 1º de janeiro, que foi quando eu assumi, porque o ordenador de despesa, ele paga e paga duas vezes, se ele pagar mal. Ele paga com dinheiro público e depois ele paga com patrimônio pessoal. A primeira coisa que se faz quando você assume uma presidência de Câmara para ser o ordenador de despesa do Poder Legislativo da cidade é a sua assinatura digital. Sim. Que o contador tem ali para poder, quando você, as ordens de pagamento, as folhas de pagamento, tudo, você assinou, o cara vai fazer tudo. Então o Tribunal de Contas te questiona quando você paga mal. E se você paga mal, não tem meio termo. Reprovam suas contas e vem para cima do seu patrimônio mesmo. Sim. Né? E aí eu tinha uma preocupação muito grande, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Fora que eu acho que o serviço público, apesar de alguns acharem que serviço público é um lugar que você pode fazer da maneira que quiser, eu levo isso muito a sério. Não sei se é pelo jeito que eu fui criado e pelo militarismo que eu passei durante 25 anos dentro dele, né? Então eu trago isso com muita seriedade. Eu não aceito desperdício, não aceito que um veículo público que é usado no serviço público seja esmerilhado. Para mim, assim, tem que doer no bolso do camarada para ele saber que aquilo ali custa o dinheiro do povo, o meu dinheiro, o seu dinheiro, o próprio dinheiro dele, né? Claro. Ele, apesar de estar trabalhando naquele momento do serviço público, ele paga imposto também. Claro. Então eu não aceito que tratem o serviço público com desleixo, o patrimônio público com desleixo. E aí foi um ano assim que sentiram um pouco da mudança em 2017 aqui. Agora, você tocou num assunto importante, Jim, com relação justamente à votação das contas do então ex-prefeito Neto, que hoje está atualmente como prefeito do município. E assim, só para fazer uma relação, naquele momento você estava diante de um desafio, porque cabia a você, quanto presidente, quanto gestor da Câmara, dar encaminhamento e não barrigar mais como estava sendo protelado, vamos dizer assim, esse processo de votação, e justamente de alguém que, de uma certa forma, te introduziu na vida política, que ele também visualizou em você, como você disse agora há pouco, que foi a pessoa que acreditou em você quanto uma figura que poderia dar resultado eleitoralmente, e ele estava certo, ele visualizou nisso. Quando você estava diante, não sei se chegou a ser um dilema para você, mas quando você viu diante da sua situação, você pensou nisso? Eu vou ser bem sincero, eu consigo bem separar certo. O que eu tenho que usar como princípio de administração pública. Te pergunto isso porque tem gente que não sabe separar, e por isso que... Né? O que eu tenho que usar como princípio de administração pública, que são princípios constitucionais, e aí eu entro na questão da imparcialidade, entendeu? Da impessoalidade. Gosto do prefeito Neto. Hoje tem uma pessoa. Isso não mudou a relação. Não, nunca tive problema com o Neto assim de rompimento total. Os nossos rompimentos, eles são rompimentos políticos. Vou te dar um exemplo. Em 2018 eu fui candidato a deputado estadual. Hoje eu sou o primeiro suplente de deputado estadual do Patriota, que é o meu partido. Certo. Eu sou o primeiro suplente do titular da cadeira. Nós tínhamos conversado anteriormente, que tal na possibilidade dele me apoiar na presença de algumas pessoas, e depois ele lançou o irmão dele. Então houve uma ruptura política.
Certo. Ele foi cuidar da candidatura do irmão dele e do então candidato a deputado, que era o Delei, uma pessoa que eu gosto muito também, o Munir também gosto dessas pessoas. Já foi um dos entrevistados, inclusive, do nosso. E eu fui cuidar da minha candidatura, fui na minha carreira solo. E na carreira solo a gente conseguiu com o grupo chegar aí em quase 13 mil votos, que nos deu essa condição de primeiro suplente do Patriota, entendeu? Então, mas assim, rompimento de deixar de se falar, de ficar com raiva, de brigar, de discutir, a ponto de afetar o relacionamento pessoal, isso nunca aconteceu, entendeu? Certo. Então, quando o Neto nunca fez uma ligação para mim para argumentar que eu estava colocando as contas dele para ser votado. Acho que ele sempre conseguiu enxergar como eu conduzia. Você estava conduzindo como seu papel. Eu conduzia e como eu estava conduzindo o processo. Estava cumprindo o seu papel como presidente. E havia uma pressão muito grande. Aqui, assim, o presidente, ele conduz os trabalhos. Você tem uma mesa diretora e você tem mais 20 vereadores, né? Sim. Que seja por força política ou por força técnica, eles começam a te cobrar. Como nós vamos ter aqui dentro da casa conta de 2011 e 2017? Conta de 2013 em 2017, conta de 2015 em 2017, entendeu? Então foi aí que a gente começou a dar andamento nos processos, cumprimos todas as formalidades, todas as garantias constitucionais que ele tinha direito e colocamos em pauta a votação. O meu voto foi favorável à condição dele. As contas dele. Foi favorável à aprovação de todas as contas. De todas as contas. Porque lá atrás já existia um entendimento de que se não houvesse dano ou lesão ao erário público, né, essas contas elas poderiam ser submetidas a recurso, como foram submetidas. Muitos prefeitos aí se elegeram, como o Neto se elegeu agora, embaixo de liminares, ou então até mesmo impedidos de disputar. Né? Os votos não foram contabilizados e quando chegou lá no TSE, eles entenderam, analisando essas contas aqui, não houve nenhum prejuízo ao patrimônio público, nenhum desvio financeiro, não houve nenhum prejuízo aos cofres públicos, então esse sujeito ele pode ter errado na questão da forma. Né? Mas do objeto, né? Mas não do... Como ele usou, mas não houve um desvio de finalidade, não desvio de nada. Não houve nenhum prejuízo. Né? Então o senhor considera que foi acertado? A minha decisão foi pautada nesse entendimento, que ele já é um entendimento antigo. Né? Sim. A minha decisão à época foi... Só que esse voto dentro da Câmara Municipal, as pessoas precisam entender que esse voto aqui, a partir do momento que um órgão técnico, por força de mandamento constitucional, empurra para o Poder Legislativo, que é uma instância política. Vamos dizer assim, é um poder onde a política está entranhada, não tem jeito. Então aqui você vai ter voto técnico, você vai ter voto político. Eu votei contra o parecer do Tribunal de Contas, que à época era técnico, um voto político. Entendeu? Porque o meu entendimento é de que não havia prejuízo nenhum para o município. Sim. Tirar uma verba da Secretaria, ou melhor, realizar obras através do FURBAN com verba da Secretaria de Educação. Mas esse aí foi um dos detalhes de uma das contas dele. Houve sobrepreço? Não. Desvio? Não. Enriquecimento ilícito? Não. Então... Mas aí não é desvio de finalidade, porque saiu de uma... Não, olha só. A Secretaria de Educação, as verbas federais que vinham para a Secretaria de Educação para essa finalidade, as obras da Secretaria de Educação foram feitas através do FURBAN. Quando na realidade deveriam ter sido licitados e contratados pela Secretaria de Educação. Pela Secretaria de Educação. Então, esse erro não é um erro que traz um prejuízo financeiro, né? Perfeito. Não traz um prejuízo ao patrimônio público. Ele errou na forma. A forma, ele não poderia ter feito esse link de tudo pelo FURBAN, como ele fez muita coisa. Agora, só para eu entender, que é uma história delicada e assim, para eu entender também para os nossos espectadores, aí como é que funciona isso? Porque pelo entendimento da lei da ficha limpa, a decisão, ainda que seja política, a decisão da legislatura ela é soberana e é trânsito em julgado. Ela prevalece da seguinte forma: o cidadão se torna inelegível
né? Com as suas contas. Por 8 anos. O prefeito que tem as contas rejeitadas pela Câmara, ele se torna inelegível. Então, há toda uma comunicação da Câmara para a Justiça Eleitoral, para o Tribunal de Contas, Sim. para o próprio prefeito, né? Da decisão que foi tomada em plenário, que é soberano. E aí, quando ele passa a constar como uma pessoa inelegível, é que ele vai buscar na Justiça Eleitoral a condição de disputar. Sim. E aí começa aquela briga no judiciário, né? Estou com liminar, estou podendo disputar. Caiu a liminar, meu nome continua lá, porque a minha candidatura foi registrada, mas não foi deferida. Então começa essa briga que até que foi parar no TSE, foi deferida a candidatura dele. Acho que foi uma decisão acertada do Acredito TSE. que sim. Acredito que sim, porque ele não foi o único. Assim, Já havia Tribunal uma Superior jurisprudência. Eleitoral um entendimento que o Tribunal Superior Eleitoral não adotou nesta eleição. O Tribunal Superior Eleitoral já vinha se posicionando neste Então sentido. havia uma jurisprudência para Eu isso. entendo que eles já vinham nisso, nesse sentido, por quê? Justamente por causa do cunho político da decisão. Às vezes o cara chegava aqui com um relatório de contas aprovados pelo próprio corpo técnico do Tribunal de Contas e teve Câmara aí no Brasil que votou pela reprovação das contas do prefeito, baseado no relatório feito pela Comissão de Finanças da própria Câmara. Então, e você vê que o cunho político está gritante ali. Sim. Né? Isso acontece, cara. Então, assim, eu não me arrependo de ter votado a favor da aprovação das contas dele. Perdi a votação, né? Porque conseguiram reprovar 2 contas do Neto e uma foi aprovada na época, mas volto a falar, é uma pessoa que eu tenho como referência de política, né? Uma pessoa que eu já vi no trato com pessoas que estão prestando serviço público ao município de Volta Redonda, defendendo o dinheiro público como se dele fosse, né? E, assim, uma vez fizeram uma colocação no jornal aqui da cidade, de que na eleição de deputado federal, eu herdaria um pouco do, vamos dizer assim, eu herdaria um pouco do legado do Neto. Só que o meio de comunicação que colocou fez num tom de ironia. Perfeito. E eu disse que eu me sentia muito honrado se a população de Volta Redonda despejar sobre mim uma quantidade de votos por entender que eu tivesse alguma semelhança com o jeito dele de governar, com o jeito dele de tratar a política. Que gostem ou não, tem que respeitar, porque já é o quinto mandato dele. Eu não conheço nenhum outro no Brasil que tenha sido 5 vezes prefeito da própria cidade. Sim. E com uma diferença muito pequena, né? E com uma diferença muito pequena de um mandato para ele, no máximo ficou 4 anos fora. 4 anos. E só ficou porque não pôde disputar. Foram os momentos que ele não podia pela legislação, que foi quando passou o bastão para o Gotardo na primeira vez e mais recentemente quando passou a bola para o Samuca. Sim. Mas todas as que ele disputou desde então da primeira eleição, ele foi sempre eleito. Então, de qualquer maneira, gostem ou não, é preciso respeitá-lo, né? Temos um respeito mútuo. Respeitar esse legado político dele, né? Realmente ele tem uma importância histórica para o município. Então, aí a gente tem esses desafios, você está no meio da questão política, já um político experiente, já está indo para o 3º mandato, então são 8 anos, está no 9º ano, 8 anos e 8 meses. Nós vamos para a presidência de novo. Exato, isso que eu queria falar sobre isso. Vai ser a 2ª vez que você vai ser presidente da casa. Já conhece os desafios que tem. E não vou dizer que no momento que você foi presidente da outra vez estava nadando de braçada com relação a recursos, porque a gente já vem com uma dificuldade financeira, as prefeituras, a questão dos royalties, enfim, são várias coisas que interferem na questão dos recursos públicos, em especial aqui no estado do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda não fica de fora disso. Já tinha certamente uma dificuldade naquele período e agora, mais do que nunca, a gente tem uma redução de arrecadação por conta até da própria pandemia. Como é que você está vendo esse desafio de ser presidente num ano que certamente não vai ser fácil, né? O primeiro desafio que a gente vai ter é que há uma legislação para entrar em vigor em 1º de janeiro, se não for prorrogado esse estado de emergência, né? Sim. Toda essa legislação que foi criada em razão da pandemia, né? Se não for alterada, eu tenho que colocar em prática aqui
uma legislação que mexe diretamente com a questão salarial dos servidores da casa. Então, o maior desafio de um ordenador de despesa pública hoje é a folha de pagamento. É um desafio muito grande. Hoje a maior quantidade de recursos que a Câmara tem que disponibilizar está no... Não tenha dúvidas disso, entendeu? Então você tem que... é a sua maior preocupação. Você paga uma folha de pagamento, é como se fosse um boleto que você pagou hoje, você já sabe que no final do mês você vai ter que pagar, e ele é gordo, né? E aí você tem que... A Câmara depende dos repasses da Prefeitura. Às vezes chega o dia em que tem que repassar e a Prefeitura não tem caixa para repassar e não repassa. E você, como presidente da Câmara, não tem como deixar de entrar na Justiça para buscar através de um mandato de segurança, que aquele artigo da Constituição que determina o prefeito que no 20º dia do mês ele tem que repassar para a Câmara Municipal. Tem como você deixar de fazer. Para quem não tem conhecimento, existe um percentual do orçamento anual da Prefeitura que é repassado para a Câmara, né? Na realidade, a Câmara tem o seu orçamento próprio. Esse orçamento é votado, aprovado, encaminhado para a Prefeitura. Não está vinculado ao que a arrecadação da Prefeitura. O repasse dos duodécimos. Está vinculado à receita da Prefeitura. A receita da As receitas líquidas e correntes do município. Entendeu? Dessa receita, o orçamento da Câmara ele é preparado em cima do ano anterior. Ano anterior. Então, no caso, o orçamento de 2022, ele é preparado em cima da projeção dos três primeiros trimestres, né? Dos 3 trimestres do ano anterior, ou seja, de janeiro a setembro agora, final de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Setembro também, você tem aí o que foi, né? E faz uma expectativa, uma projeção do que poderá ser até dezembro, faz o orçamento da Câmara Municipal, que hoje gira em torno de 33 a 35 milhões no ano. No último que eu trabalhei com 30 milhões e um pouquinho, né? Mas não tinha esses ajustes de folha, essas questões que tem. E também não se tinha os preços que são praticados hoje, né? No mercado. O que é ruim para nós, gestor público, para quem está na condição de gestor público e de ordenador de despesa, é comprar, porque houve uma perda muito grande da credibilidade da atividade do setor público, né, no mercado. Muita gente que vendeu para muitos entes públicos não receberam. E não receber, né? E muita gente quebrou, né, por causa disso. Eu tinha aqui na Câmara de Volta Redonda o seguinte: se o cara ganhasse a licitação, feita a ordem de um empenho, ele entregasse, em 48 horas eu fazia a ordem de pagamento e pagava. Sim. Justamente para que ele pudesse vir participar de uma próxima licitação sabendo que ele ia receber. E aí presta um serviço com qualidade e tem... Porque ele sabe que vai receber, Não tive problema com nenhum fornecedor da Câmara na época que eu fui presidente, justamente por isso. Apesar de deixar bem claro para os servidores de licitação e dos gestores de contrato, eu não falava com ninguém que era contratado pela Câmara. Bom, Dinho, aí a gente está nesse novo mandato, como você já disse, já no próximo ano vai assumir a presidência, né? Já foi eleito para assumir mais uma vez a presidência, mas esse ano você já tem um desafio, né? Está à frente de uma comissão parlamentar que apura denúncia de abuso de autoridade por parte do Comando da Guarda Municipal de Volta Redonda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que isso foi parar na sua mão e como é que está... Lógico que está embrionário, porque está começando hoje, teve a primeira sessão, né? Na realidade, começaram a mídia local, redes sociais, começaram a circular com as notícias de possíveis abusos, desvios de condutas, etc. e tal, na Guarda Municipal. Perfeito. Eu acho que por eu ser dessa linhagem de profissional de segurança pública e também integrar a Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara, algumas pessoas direcionam esse tipo de matéria para a gente. Como eu te disse, eu não sou baú para guardar segredo. Chegou em mim, eu falo. E o que acontece? Você não agrada. Quando você fala as coisas, alguém se sente ofendido, né? Mas aqui é a casa do povo.
E há uma dificuldade muito grande em algumas pessoas em entender que o profissional de segurança pública, quer seja policial militar, quer seja policial civil, bombeiro militar, um guarda municipal, nós todos somos fruto da mesma sociedade. Nós somos povo. Então, se aqui é a casa do povo e essa categoria vem recorrer a essa casa do povo para poder pedir ajuda, como foram lá no sindicato dos funcionários, né, e nós recebemos uma documentação, eu acho que nós temos mais a obrigação de apurar mesmo. Se alguém deve alguma coisa, vai pagar pelo que deve. Se fez, se cometeu, se não cometeu. Se não cometeu, não pode ser injustiçado também. Sim. Mas pelo menos você acaba com isso que fica no ar. Fica de um lado um monte de acusação, né? Do outro lado, a pessoa dizendo que isso não é verdade, mas você não tem uma verdade real. Então é isso que a gente está tentando assim. E foi por isso que a comissão fez a opção de iniciar vamos dizer assim, as oitivas de testemunhas, né? Sim. Por quem hoje ocupa os cargos de chefia na guarda. É uma maneira seguinte, o cara não pode chegar aqui, mentir, omitir e se negar de falar o que a gente vai questionar. Então tudo aquilo que estava, né, em papel, ou que continha nomes, fatos objetivos e tal, a gente foi questionando, começamos a obter algumas respostas, e aí começa a abrir um leque para você começar a chamar outra pessoa aqui, outra ali, para ver se aquilo tudo que está sendo falado realmente é verdade ou não. Certo. Isso não quer dizer que você, quando você abre um procedimento desse, não quer dizer que você já está com uma marreta de 13 quilos na mão para poder socar na cabeça do cara que tanto é criticado, entendeu? Mas é o que eu te falei, aqui é Casa do Povo, guarda municipal, policial militar, policial civil. No nosso caso, por exemplo, nós somos o Poder Legislativo Municipal, que temos que exercer uma fiscalização sobre o Poder Executivo Municipal. E eles são funcionários públicos municipais. Só para entender, como é que começou isso, essa história, assim, como que veio a denúncia parar aqui na Câmara? Além de você receber denúncias pela a sua rede social, sim. Nós da comissão procuramos fazer o seguinte, olha, a gente tem que ser imparcial. E você tomou a iniciativa de abrir a comissão? Eu tomei a iniciativa, por quê? Muita matéria de jornal, certo, né? O jornalista ele não tem a obrigação de revelar a fonte dele, mas ele narra fatos. Então não é assim, não é uma coisa anônima. Existe como existe aí, Gazeta dos Bairros, né? Quando coloca uma matéria ali, eu acho que o cara não vai tirar da cabeça dele assim, vou inventar uma matéria aqui, vai me poder... Então ele tem ali um norte que alguma fonte ele teve. Eu conheço o jornalista responsável pelo Gazeta dos Bairros. Nosso amigo Osmar. Acredito no profissionalismo dele como Então quando você pega uma matéria, o que nós fizemos? Nós juntamos, né, as matérias que falava, inclusive uma matéria que fala de um fato específico, de uma possível abordagem, de um guarda municipal dentro da instituição, que teria sido revistado o carro dele, periciado por alguém do Detran. E esse fato específico, então, foi o que nós mais atacamos, né? Sim. Só que já tem uma versão de que tudo que aconteceu foi embaixo da permissão do guarda. Nós não chamamos o guarda aqui para ser ouvido ainda, né? Aí nós vamos chamar o guarda e ele vai. Se não foi com a permissão dele, ele tem como nos apresentar uma testemunha de que não foi com a permissão, foi na arbitrariedade. Você não pode, assim, você para abordar uma pessoa na rua, no serviço policial, você só aborda com uma fundada suspeita ou por ordem judicial. Sim. Ele estando dentro do quartel da guarda, né, ali sob o comando deles. Perfeito. Se ele teve esse direito dele violado, que é a privacidade dele, né, que o veículo dele foi revistado sem uma ordem judicial e sem uma fundada suspeita de que o veículo poderia ter algo irregular. Como é que você define fundada suspeita? Fundada suspeita, amigo, vou te dar um exemplo. Se você pega o documento de um carro na sua mão, olha o documento desse carro, pede o cidadão para você olhar o chassi dele, que fica no capô, não tem nada a ver com o interior de carro. Alguns têm o interior. Mas se você vai olhar chassi de veículo, você não vai fazer revista no interior. Qual é a sua fundada suspeita para fazer uma revista no interior do carro se você está conferindo documentação? Como que você vai revistar a mochila de um guarda municipal
dentro da instituição se você não tem uma razoabilidade, uma fundada suspeita de que ele está transportando algo ilegal. É só sair da sua cabeça assim, ó, eu vou fazer e... Instinto. A lei não permite isso. Sim, claro. Entendeu? A lei não permite isso. Para você fazer isso, você teria que ir lá buscar no judiciário, ó, nós estamos achando que está acontecendo isso, isso, isso. Quando ele adentrar o quartel, nós queremos revistar armário, revistar carro, fazer tudo e tal, não sei o quê, né? Então, esse fato, ele é um fato específico, né, que a gente está tratando de um determinado guarda, e agora a gente vai chamar o guarda e ver se realmente foi tudo com autorização dele, e se ele chegar aqui e disser que realmente ele autorizou, você vai fazer o quê? Se o cidadão que é o dono do patrimônio, né, ele é que tem os documentos na mão, ele, por livre e espontânea vontade, concede, não adianta nego ficar esperneando. As outras discussões são as seguintes: aumentou o número de documentos de defesa na guarda, que seriam em razão de transgressões de normas internas deles, né? Hoje me foi entregue à comissão, um relatório de que nem todos os documentos de defesa se transformam em punições. Dos tais 200 que foram lançados, 9% deles viraram punições efetivamente. Então tem ali dados estatísticos que foram apresentados pelo comando da guarda aí. Verdade ou mentira? Eu acho que seria muita audácia do cara vir dentro do Poder Legislativo, prestar um depoimento na qualidade de testemunha. Sim. E entregar um documento dessa natureza para a gente, né, sabendo que a gente pode pedir cópia de tudo e conferir. Sim, claro. Né? Sem dúvida. Então a gente, assim, você tem que ter muita cautela para que você não faça um pré-julgamento e nem seja parcial. Essa comissão tem previsão para ir até quanto? Tem 60 dias para resolver, dias. Mas eu pretendo... Antes mesmo? A hora que eu tiver tudo, vou pedir o Jorge para fazer o relatório dele e a gente entregar o relatório. Se houver indício de cometimento de crime, a gente manda para o Ministério Público. Se houver indício de cometimento de transgressão disciplinar, a gente vai mandar lá para a comissão permanente deles, da prefeitura. Vamos mandar para onde tiver que mandar. E se for caso de não ser constatado nada, tem que se ter a sensatez e a hombridade de se meter a caneta e mandar arquivar. Sim. Entendeu? E até com ampla divulgação para a imprensa, para que as pessoas também fiquem informadas. Eu já fiz algumas comissões aqui. A última foi de cassação de um determinado vereador da casa. Toda vez que nós tínhamos uma reunião, eu difundia para a imprensa todo o que tinha acontecido naquela... Mas eu estava diante de uma comissão processante, eu não tinha dever de sigilo. A comissão especial de inquérito, ela tem uma característica do inquérito, que é o sigilo. Então eu tenho que segurar um pouquinho. Eu estou até comentando aqui coisas, porque eu ainda não vislumbrei ainda. Entendeu? Entendi. Agora, vereador, a gente tinha falado, eu vou voltar lá atrás, porque a gente tinha falado sobre a questão das contas do prefeito Neto, mas também a gente tem hoje na Câmara algumas contas do ex-prefeito, né? Na qualidade de hoje, de ex-prefeito, prefeito Samuca, que também estão para serem votadas e provavelmente vai cair, com todo o perdão da expressão, no seu colo e para o ano que vem como presidente da casa. Já teve acesso a esse processo? De que forma com que você vê essas contas? Eu só dei uma olhada nos relatórios, assim, aquele relatório final que o Tribunal de Contas faz. Dei uma olhada muito superficial, ainda não consegui me debruçar, né? Mas, assim, uma coisa eu te garanto. O que tiver aqui para poder ser colocado em plenário para votação, nós vamos pedir à Comissão de Finanças para que faça o relatório. Houve até uma discussão aqui nas últimas sessões aqui, que um vereador falou, se eu não colocar as contas para votar, eu vou colocar uma placa aí que eu já cansei de pedir e tal, que não sei o quê. As coisas não funcionam assim. Né? A conta, um processo de prestação de conta de um prefeito, quando vem para a Câmara, nós não estamos falando de um volumezinho aí de 100 páginas, né? De 100 folhas, estamos falando de coisa de 500, 600, que uma comissão de finanças tem que olhar ali, tem que ter um auxílio técnico para poder fazer um relatório. Certo. Então, o vereador que é da Comissão de Finanças, os 3 que são da Comissão de Finanças, eles vão fazer o relatório deles, podem concordar, podem discordar do Tribunal de Contas, né? São quais os exercícios? E eles elaboram. Que estão para serem... Né, salvo engano, tal de 2017, 18, eu acho que chegou de 19 aí, não tenho certeza não, entendeu? Mas
o relatório da Comissão de Finanças, ele vem acompanhado de um projeto de resolução pela aprovação ou pela rejeição. E aí esse projeto de resolução é que entra em votação. Mas para a gente chegar nesse ponto, a comissão tem que relatar, nós temos que abrir lá os 30 dias de prazo. Mas o parecer do Tribunal de Contas, o que o parecer... Parece que tem 2 contas dele que foram rejeitadas, né? E uma aprovada. Não foi aprovada com ressalva e 2 Aí é que eu te digo, eu ainda não entrei naquele mérito de verificar. Foi reprovado por quê? Ah, sim. Entendeu? Então eu quero olhar com bastante... Não também descartando a possibilidade de deixar de fazer um voto técnico para fazer um voto político. Sim. Então... Que você tem essa prerrogativa quanto não está. O Poder Legislativo tem essa prerrogativa. Vou ser sincero para você, eu sou contra isso. Para mim, a partir do momento que isso bate no órgão técnico, e o órgão técnico tem a sua visão lá, tem o seu... Ele faz um relatório técnico, submete a uma sessão plenária de técnicos, que são hoje os conselheiros. Hoje no Rio você não tem conselheiro no Tribunal de Contas de indicação política. Depois da prisão daqueles conselheiros, todos são técnicos. Então, o que isso vem fazer numa Câmara Municipal? Não tem que vir fazer nada aqui, meu irmão. Quem errou, errou mesmo e que se encaminhe para o Ministério Público para lá para que dê esse prosseguimento, entendeu? Mas não, aí eles pegaram e colocaram uma vírgula para encaminhar para as câmaras municipais, para a Câmara Federal, para poder aprovar. Porque meio que eles fazem uma correlação com, assim, os municípios não têm condições de terem seus tribunais de conta municipal, então recorre ao Tribunal de Contas do Estado, assim como você tem o Tribunal de Contas da União, que é um assessor parlamentar, vamos dizer, seria um acessório parlamentar técnico que faz também a mesma coisa, só que no âmbito federal. Avalia as contas federais e retorna para a Câmara para poder rejeitar ou aprovar. E também sou contra os tribunais de contas municipais. Entendeu? Fica a coisa fica muito próxima, entendeu? Oneroso também, né? Oneroso, muito próxima. Eu acho que tem que descer mesmo para um Tribunal de Contas do Estado, onde o conselheiro lá, que não José, não conhece o prefeito, que é o João, entendeu? E ele ali vai na técnica dele com os auxiliares dele, que não tem jeito. Preferência podia ter nem o nome do município, nem a prefeitura. Está reprovado. Só o objeto, né? O meu relatório, eu como relator, entendo que tem que ser reprovado. Submeteu o plenário acatou, foi reprovado. Ali eles têm umas recomendações que eles fazem, né? Seja encaminhado cópia ao prefeito municipal, ao ex-prefeito, seja encaminhado cópia ao Ministério Público, encaminhar a Câmara Municipal para submeter. Isso é um mandamento constitucional que, para mim, não faria falta nenhuma se fosse retirado da Constituição Federal. Quem não quer passar pelo crivo, irmão, não vai ser candidato a prefeito. Não vai ser ordenador de despesa, entendeu? Tá certo. Falando em ordenador de despesa, ano que vem... Você já disse que vai ser presidente da Câmara, como já foi eleito, né? E ano que vem teremos eleições para deputado federal, estadual, governador, senador, presidente da República. O senhor pretende vir a candidato em alguma dessas situações? Como é que está vendo isso? A executiva estadual do partido ao qual eu pertenço, que é o Patriota, já vem se reunindo, né? Para a gente definir essa questão de candidatura. Eu posso te falar que certamente eu serei candidato. Agora, se eu serei candidato a deputado estadual ou serei candidato a deputado federal, ainda não essa tem definição ainda está por vir. Perfeito. Agora, a gente já está na reta final aqui da nossa conversa, que está boa pra caramba, dá espaço para isso aqui dá até meia-noite. Se a gente for parar para falar aqui, assim, para dar aquela aliviada, que a gente fala assim, vários assuntos tensos, a gente falou da sua vida policial, dos desafios, também da política que não é fácil. Você também tem uma vida, né? Que a gente é ser humano, a gente precisa de um lazer, de uma vida social. E como é que você tem espaço na sua agenda porque tem família, né? E também tem alguma preferência na parte de lazer? O que você gosta de fazer, vereador? Nós temos uma chácara, né? A família tem uma chácara, né? Que é retirada. Na zona rural aqui mesmo, desde a infância, no município de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia. Barra Mansa com Volta Redonda. Eu desde a infância eu sempre gostei muito disso. Gado, galinha, cachorro. Desliga, né? Eu tenho 6 cachorros.
tenho 2 gatos, tenho galinha pra caramba, tenho fazão, entendeu? E assim, minha esposa gosta muito de plantas, né? Então a gente junta aí o querer e o gostar dos dois. Eu tenho, meu filho gosta de plantas também, a minha filha já não... Mas a minha filha já é mais assim, urbana, despojada para poder cuidar da estrutura física, assim, entendeu? O meu menino gosta também da natureza. Então, o meu refúgio, eu tenho parentes aí que moram em zonas rurais, que criam gado. Quando eu posso e tenho oportunidade, eu saio de Volta Redonda, vou para essas propriedades desses parentes meus, né? E lá eu fico bem à vontade lá. Você gosta de... É lógico que agora, para quem não sabe, o vereador teve um acidente recentemente, né, que afetou o calcanhar. Foi em 2019, naquelas chuvas de 2019, eu tive um rompimento de tendão. Operei numa terça-feira, né? Você tem diário, vereador? Porque você gosta de ler, as datas são todas marcadas. Tem algum diário, faz anotações assim, não? Se você for olhar aí, salvo engano, 17 de abril daquele, tá vendo? daquele ano era um domingo. E a cirurgia foi no dia 19, eu acho. Mas aí... Você pisou em falso? Como é que foi? Eu fui dar um passo um pouco mais firme. E rompi o tendão do pé direito. Caramba! Naquele momento que eu rompi, eu achei que tinha rompido, mas não acreditei, porque eu levantei e continuei com o pé continuou normal. Andando. Né? Eu que comecei a mancar, assim, com medo de pisar, mas fui para casa, não fui para o hospital no primeiro momento, depois o pé inchou de uma tal maneira que ele ficou da grossura do meu joelho. Aí eu fui para o hospital, fui internado, fiz uma cirurgia na terça-feira. Tive uma fatalidade, assim, na quarta recebi alta, ir para casa, no domingo recebi uma visita e levei um tombo dentro de casa e houve um re-rompimento. Caramba! E aí eu voltei para a mesa de cirurgia, na emergência, né? Voltei para a mesa de cirurgia, fiz a recomposição do tendão pela segunda vez. E essa recomposição, ela foi bem pior, né? E aí eu passei literalmente a usar a cadeira de rodas no meu dia a dia. Fiquei 8 meses aí em muletas, cadeira de rodas, até voltar de abril até dezembro, quando o médico me liberou para começar a aprender a andar de novo com muleta e tal. Então foi assim, um período que para mim foi muito difícil. Eu sou muito ansioso. Você gostava de jogar uma bola também, gostava. Hoje não pode mais. Não, eu fiz a opção de não correr o risco Porque foi traumático. Tem muita gente. Um acidente após o outro. Teve muita gente. E depois do segundo rompimento, eu fui fazer um exame de rotina e o médico constatou que não tinha ocorrido uma cicatrização que me permitisse voltar a fazer fisioterapia. E aí eu voltei para o gesso, mais 60 dias no gesso. Nossa. Nem me deixou usar aquela bota anatômica que a gente... Voltei para o gesso mesmo, para ficar no gesso, fazendo curativo pela janelinha ali daquela cirurgia e tal. E nessa brincadeira foi de abril até dezembro. No início de dezembro ele me liberou para começar a dar uns passos no muleta. E aí a gente conseguiu voltar no início de 2020, quando a Câmara voltou. Eu consegui voltar a trabalhar, né? Um pouco de dificuldade para andar ainda. Certo. Ainda sinto algumas dores. Não te digo que estou 100% recuperado, mas já consigo chutar uma bola lá com o meu menino. Se eu quisesse voltar, talvez acho que até conseguiria. Mas eu fiz a opção, estou com 50 anos, completei esse ano, né? Já fiz cirurgia em joelho, 2 cirurgias nesse tendão. Imagina se acontece de romper esse tendão novamente. E o próprio médico que me operou disse que um terceiro rompimento ficaria aí na condição até de ter que colocar cabo de aço, aí fica mais invasivo, entendeu? Sim. Então vamos com a natureza que Deus deu. Tá certo. Tem que respeitar o limite da gente. É verdade. Agora, vereador, assim, você falou em alguns momentos, principalmente no início da nossa conversa, você sempre gostou de ter a opinião dos seus familiares, Sim. principalmente da sua esposa. Como é que é a sua relação no dia a dia? Família é a base de tudo, irmão. Família é a base de tudo. Tem um momento importante, especial. Se você é casado e toma atitudes sem que haja um comprometimento. Hoje meus filhos, eles dizem assim,
Eu tenho um filho de 19 anos e uma filha de 22, que vai fazer 23 agora, no dia 13. Se eu for tomar uma decisão que de uma certa forma vai afetá-los, né? E não compartilhar com eles, e até receber sugestão, eu já deixei de vender imóvel nosso, porque a minha filha falou, pai, tem toda uma história da minha infância nesse imóvel. Aí o senhor agora quer vender o imóvel para a gente poder investir em outras coisas. Eu acho que a gente deveria preservar. E eu tinha concordância da minha esposa, tinha uma meia concordância do meu filho, mas houve uma discordância dela. E nós respeitamos a opinião dela. Sim. Ela fez a exposição dela, da história da vida dela, né? Que também envolve, que esse imóvel já era nosso antes dela nascer. Mas lá, então, o sistema não é de votação, maioria, não. Lá é absoluto, lá gente é unanimidade, né? Mas como também a gente, às vezes, consegue contra-argumentar e dizer, mas nesse momento aí é o consenso. vai ser o melhor pra gente e tal, aí, né? Mas aí a é votação por consenso. Eu tenho minha mãe tem 78 anos e, como eu disse, eu perdi meu pai no ano da eleição. Sou do tempo de ir de manhã, tomar um cafezinho com a minha mãe, tomar uma bênção. Foi no ano de eleição. Ano de eleição. E isso afetou também, assim... Afetou porque meu pai... Lógico que afeta porque é o pai, né? Como eu te disse, meu pai, ele separou da minha mãe, houve uma ruptura muito brusca, né? E ele foi levar a vida dele, casou de novo. Depois quando ele se separou da segunda esposa dele, eu trouxe meu pai para morar comigo, junto com a minha esposa e a minha filha, que era muito pequena. Aí teve uma reaproximação. Foi um momento que eu mais tive uma relação pai-filho, né? Certo. E ele também recuperou aquele sentimento de família. E aí, no finalzinho de 2011, a gente foi surpreendido com um câncer de pulmão do meu pai, que foi detectado em 18 de dezembro, como você gosta de data, né? 18 de dezembro de 2011, meu pai faleceu dia 18 de março de 2012, 3 dias antes do meu aniversário. Descansou e eu fui disputar a eleição de 2012 embaixo de uma depressão, uma síndrome do pânico e com uma crise de ansiedade bem acentuada. Bem assim, carregado pelas pessoas que me ajudaram. Quem foi importante para você nesse momento? Mais importante, assim, das pessoas próximas a você que te ajudaram a levantar naquele momento? Se eu nominar uma única pessoa, eu vou estar sendo muito injusto, né? Mas eu digo que eu tenho 2 irmãs abençoadas, né, que me ajudaram muito, meus sobrinhos, a minha mãe, né, que é uma mãezona. Minha mãe, eu não gosto muito de comer peixe, por causa da questão de espinho, né? Mas hoje em dia... A minha mãe... hoje em dia tem tanto peixe. A minha mãe, isso causa até uma ciumeira nas minhas irmãs. A minha mãe tira todo o espinho do peixe para eu comer peixe na casa dela. Então, assim, eu tive um apoio muito grande. Só não perde sardinha, não, porque é covardia, né? Porque tem que tirar muito espinho ali. Eu tenho um padrasto, né, que hoje está com 86 anos e está lá conosco. Nós cuidamos dele. Tem a pessoa que Deus preparou para poder caminhar comigo até o final da vida, porque casamento para mim é uma coisa muito sagrada, que é minha esposa, né? É uma menina que está comigo desde que eu tenho 13 anos de idade, e ela também, ela fez 50 anos agora. Nós temos 37 anos de convivência. Então, foram pessoas que não... Foram os profissionais de saúde que nos ajudaram naquele momento, né? Sim, claro. Então, se eu for nominar, se eu falar assim, qual foi a pessoa, eu estaria sendo injusto. Muito bem, Dinho, igual eu falei, né? Tem papo para mais de metro, igual a gente fala, né? Em Minas Gerais. Hoje eu estou com Minas Gerais na cabeça, porque não sei se você tem parente em Minas também, porque a maioria de quem mora na Volta Redonda e Barra Mansa tem algum parentesco de Minas, né? Então hoje a gente fez uma outra conversa também. Você não tem parente mineiro, não tem? Tem não, que eu me lembro agora. Raridade, é a primeira vez que eu ouço alguém. Os parentes são do Paraná, sim, né? São do Paraná e do Norte Fluminense aqui. Mas você nasceu aqui em Volta Redonda? Nasci em Volta Redonda. Só minha irmã que é de Campos, a minha irmã mais velha nasceu em Campos, a mais nova. Mas o seu pai veio para Volta Redonda em função da companhia ou não tem nenhuma relação? Nenhuma. Meu pai saiu do Paraná para poder ficar em Vargem Alegre, ser criado por um casal de tios. Sim. Dali, através do exército, ele foi parar lá para o lado de Campos, onde conheceu minha mãe.
se casaram lá, minha irmã nasceu lá e vieram para Volta Redonda porque ele fez o concurso de guarda municipal em Volta Redonda. Ah, sim. Ele era vendedor de livros e quando ele estava na cidade, passando aqui, ele viu os concursos da guarda municipal, Se interessou. fez um concurso para a guarda municipal, entrou guarda municipal, foi comandante da guarda municipal e aposentou como um funcionário desses efetivos antigos da prefeitura, sabe? Certo. Foi promovido e tal, aposentou bem. Que bom. Vereador, prazer Eu imenso. consegui chegar na aposentadoria como ele, ó. É, né? Hoje na Polícia Militar. Tá certo. Nós conversamos aqui com o vereador de Volta Redonda, Sidney Din. Aproveite o espaço para poder suas considerações e a gente agradece e sempre o espaço aberto. Esperamos ter outras oportunidades da gente ter essa conversa. Tem muito mais papo ainda para a gente conversar. Agradeço também o apoio do nosso diretor de imagens, o Carlos Augusto, também do nosso operacional, que está sempre aqui agendando, ajudando a gente a agendar as entrevistas. Nosso jornalista Osmar, que a gente citou aqui, eu fiz uma brincadeira porque ele está aqui acompanhando conosco. E obrigado mais uma vez aqui, agradecer aqui essa oportunidade de estar conversando com você, Dinho. As portas do nosso gabinete estão abertas, né, para vocês. Eu acho que essa nova modalidade de imprensa, vamos dizer assim, está pegando, né, e está alcançando uma categoria que não se interessa muito, que é a juventude. Sim. Não se interessa muito por o jornal tradicional, né, mas por esse tipo de trabalho se interessa. E precisam muito das informações, né? São o nosso futuro, né? Agradeço a oportunidade, agradeço terem lembrado da nossa existência para uma coisa dessa. Sempre. Dizer para vocês que nós estamos aí na condição de vereador e nessa condição nós estamos aqui para atender a população de Volta Redonda e até o último dia que Deus permitir, assim estaremos. Tá certo. Nós conversamos aqui no Sala de Visitas de hoje com o vereador de Volta Redonda, Sidney Din, que no ano que vem estará assumindo esse desafio mais uma vez como presidente da casa. Gente, obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade, até o próximo Sala de Visitas.